Em Deuteronômio 22, a gente vai falar bastante sobre como o crente deve ser. É esse o tema do capítulo 22. Como que o crente deve ser? Como que o crente deve se portar? Por isso que eu falo que essa invasão não foi à toa. O tema hoje é importante. Então, como que o crente deve ser? Como que o crente deve se portar, né? A palavra de Deus diz, né? Paulo diz na palavra, em Coríntios, que nós, hoje, somos uma carta de Deus. Hoje nós somos, sabe aquela pessoa, por exemplo, que vai arrumar um emprego e quando ela vai arrumar um emprego ela leva uma carta de referência? E a pessoa, o entrevistador lê a carta de referência e pela carta de referência ela sabe o que aquela pessoa é? A palavra de Deus diz que hoje nós somos a carta de referência. Nós somos a carta de referência de Cristo. Então, ao olhar pra gente, as pessoas vão ler como que Cristo é. É essa a questão. Então, eu tenho que, por meio de atitudes, por meio de ações, por meio da minha vida, mostrar como que Cristo é. Existem pessoas, eu ouvi uma vez falarem isso, é tão interessante, existem pessoas que elas nunca vão abrir a Bíblia na vida, nunca vão ler a Bíblia. Nós vamos ser a Bíblia que elas vão ler. E é essa a questão daqui, do Deuteronômio 22. Muitas vezes, nós seremos a única Bíblia que a pessoa vai ler. Então a gente tem que ter muito cuidado com o Deus que a gente está mostrando, com o Jesus que a gente está mostrando. Então a gente tem que se apresentar como uma carta de referência de quem é Cristo. Olha a nossa responsabilidade, essa é a responsabilidade do crente. Ele é uma carta de referência de quem é Cristo. Então ao olharem pra mim, a pessoa tem que falar, Cristo é assim. Caramba, Cristo é desse jeito. Ela faz tal coisa, então também Cristo deve ser assim. É nesse sentido, a gente é a carta de referência. E é isso que a gente vai ver agora. Se a gente é a carta de referência de Cristo, a gente tem que ser diferenciado. A gente não pode ser igual ao mundo. Porque Cristo não é igual ao mundo. Cristo é inimigo do mundo. E a igreja que Cristo comprou com o sangue dele é inimiga do mundo. Então, como você vai se parecer com o mundo? Ou você se parece com o mundo, ou você se parece com Cristo. A gente vai ler isso hoje também. Com os dois não dá pra ser. Ou você tá com Deus, ou você tá com Satanás. Satanás aceita dividir a gente. Pra Satanás não tem problema não. Vai lá ficar um pouquinho com Deus, depois você volta. Satanás não tem problema com isso. Mas Deus não aceita dividir a gente. Deus não aceita. E sem santidade, é impossível ver a Deus. A palavra de Deus diz isso. Se a gente não estiver em santidade. Santidade, gente, não é ser santo. Tem gente que confunde e acha que santidade é ser santo. Nós não somos santos. Nossa, o cristão que se converteu, o crente que se converteu e diz que é santo, gente, pelo amor de Deus, isso é uma heresia. Ninguém é santo. Santo só há um, que é Jesus. Nós não somos santos. Mas nós vivemos em busca de uma santidade, que não vem de nós. A santidade não é nossa. A santidade vem do Espírito Santo, que habita dentro de nós. E manifesta o seu poder diariamente, mostrando que está conosco em uma conexão ali, que não para por meio do fruto. Então é dessa forma. A gente precisa ter santidade. A Bíblia diz isso, sem santidade é impossível ver a Deus. Você pode ter fé, mas sem santidade você não vai ver a Deus. Porque fé o diabo também tem. O diabo também crê em Deus. O diabo também sabe que Deus existe. Mas o problema é que o diabo não obedece a Deus. O problema é que o diabo não busca a santidade. Então, sem santidade é impossível ver a Deus. Então, no Deuteronômio, gente, a aula de hoje é um pouquinho pesada mesmo, viu? A gente vai falar sobre temas mais pesados. Eu vou falar até sobre o lago do fogo, tá? Onde vai ser lançadas as almas condenadas. Então, hoje a aula é pesada. Tá? Então, por isso que eu tô aqui num aspecto mais pesado, até por conta do que já aconteceu também, entende? Então, eu já venho com mais ousadia mesmo e mais intrepidez, né? Não é raiva, não é nervoso, né? Porque eu tenho, graças a Deus, o fruto do Espírito Santo. Mas há uma ira santa, né? É uma ira que não vem de mim, é uma ira que vem do Espírito Santo. E isso é normal a gente sentir. Isso é normal. Então, agora eu vou começar a ler Deuteronômio 22, versículo 1. A gente lembra que Moisés tá ali, né? Falando para aquele povo. Moisés continua falando para aquele povo as leis, relembrando as leis para aquele povo, né? Então, no versículo 1, então, Moisés fala, ó... Ele já havia falado isso em Êxodo 23, tá? A gente já havia estudado isso em Êxodo 23. A gente vai falar sobre honestidade. Ser honesto. Não querer ser espertinho. Não querer pegar o que não é seu. É isso que vai ser falado agora. Se você sabe que não é seu, não pega. E é isso. Você vai e vê que foi extraviado o boi e a ovelha. Aqui na Bíblia está escrito do teu irmão. Mas eu já falei, o hebraico ele é uma língua pobre. Então, esse é o problema do hebraico. Então, a mesma palavra que fala irmão, fala, por exemplo, seres humanos, seres da mesma espécie. Se refere a primo, a pai, mãe, é tudo a mesma coisa. Aqui não tá querendo dizer só irmão no sentido de ser confraterno ali, no sentido de ser da mesma religião, não é isso. Tá querendo dizer no sentido de ser semelhante, em espécie, né? Então, o teu inimigo também. É isso que quer dizer aqui, né? Senão a gente vai pensar que no versículo 1, Moisés tá falando só pra ajudar o israelita, né? E quando for um inimigo de Israel, não é pra ajudar. Não, não é assim. É pra ajudar, inclusive, o inimigo. É pra ajudar qualquer ser humano. É isso que tá dizendo no versículo 1. Então, diz assim, Moisés fala, ó, se você viu que um boi ou uma ovelha, né, foi extraviado, se perdeu, né, de alguém, qualquer pessoa que seja, um israelita, um estrangeiro, um inimigo, qualquer pessoa que seja, mas você viu.
Você viu o animal que foi roubado, né? Você viu que o animal tá ali. Você não vai pegar pra você e se fingir de bobo. Você não vai pegar o animal e fingir que é seu. Se você viu que o animal foi perdido e o animal não é teu. Primeiro que você sabe que o animal não é teu, né? Então você não vai se fazer de bobo e pegar aquele animal. Então Moisés continua, pelo contrário. Você vai devolvê-lo o mais rápido possível. Não é demorar, é devolver o mais rápido possível à pessoa que perdeu, né? É isso. Infelizmente, hoje em dia eu já vi, né? Muitas pessoas falarem, né? Ah, que sorte você teve, né? Acontece alguma coisa, que você é sortuda, né? Uma vez, foi ano passado, depositaram um dinheiro na minha conta, que não era meu. Não era meu, eu não conhecia aquele dinheiro. Era um dinheiro, gente, bom, dava pra fazer alguma coisa ali com o dinheiro. Sério, dava pra comprar pelo menos uns 3 gás. Então era bom o dinheiro, né? Mas não era meu. Aí quando caiu na minha conta, eu falei, gente, vocês não acreditam, né? Eu contei pra algumas pessoas, gente, vocês não acreditam. Caiu tanto na minha conta, você acredita? E eu precisando de dinheiro, eu tava precisando de dinheiro, gente. Tava passando necessidade, tá? Tava recebendo cesta básica, sendo ajudada por pessoas. E caiu esse dinheiro na minha conta. Mas não era meu. Então eu fui e devolvi. Foi um pix que foi feito errado, né? Eu sabia que não era meu. Então eu devolvi. Assim que eu vi, eu devolvi no mesmo dia. Porque eu sabia que não era meu. Como que vai render algo assim na tua vida, né? Então é nesse sentido, e Moisés fala, ó, se você viu algo que alguém perdeu, devolva, né? Tem muita gente que às vezes vê, né? A pessoa tá ali, põe 10 reais no bolso, caiu os 10 reais no bolso. A pessoa que tá atrás viu cair o dinheiro no chão e não fala nada, e fica esperando a pessoa ir embora pra pegar o dinheiro, né? Isso é errado. É isso que Moisés tá falando, isso é errado. Fale, chame seu irmão, chame a pessoa que tá na frente, você deixou cair 10 reais, toma, é teu. É isso que você tem que fazer, isso é o certo, Deus abençoa quem faz isso. A questão é essa, o justo vive pela fé, o justo não vive de circunstâncias. O justo vai viver pela fé de que ele vai fazer o bem e Deus vai prover na vida dele. Eu vou ser sincera pra vocês, quando eu devolvi esse dinheiro, teve um dia que eu tava com meu esposo e eu falei pra ele, olha, precisa de 200 reais. Precisa de 200 reais pra fazer compra. E a gente tava precisando, gente. E era 200 reais, eu falei esse valor exato, eu lembro. Eu falei o valor exato de 200 reais. No dia seguinte, na mesma semana, eu não lembro, me ligou uma moça de um centro que ela queria fazer uma entrevista comigo porque eu não tenho parte do pulmão. E ela falou, essa entrevista é paga. E eu vou te dar 200 reais. Gente, ela me deu 200 reais. Então é isso. O justo vive pela fé. O justo não vive de estratégia do mundo. O justo não vive de roubar dinheiro do outro. O justo não vive de ser esperto segundo a lei desse mundo. O justo vive pela fé. Pela fé de que Deus vai prover. De que Deus vai se agradar dele ser bom. E tudo vai bem pra ele porque ele foi bom. É isso, sabe? E é isso que Moisés está falando aqui pra esse povo de Israel. Então no versículo 2, Moisés continua falando, olha, se essa pessoa que perdeu esse boi, que perdeu esse animal, né, não morar tão perto, se ela morar muito longe, ou se você nem a conhece, não tem problema. Você não vai falar que é seu, porque você sabe que não é seu. Ainda que você não conheça a pessoa, ainda que você não saiba quem ela é, ainda que você não saiba onde ela mora, ou ela mora muito longe, não é teu, você sabe que não é teu e isso basta. O outro não precisa saber, você tem que saber que não é teu. É que numa história que eu ouvi uma vez, né, uma mulher que ela perdeu a memória, né, ela tava internada, e o filho ia visitar ela todo dia. E ela não lembrava do filho, então ela tratava o filho como estranho. E uma vez a mulher dele falou, mas por que você vai se ela não lembra de você? Ele falou, porque eu sei quem ela é. Porque eu lembro dela. Ela pode não saber quem eu sou, mas eu sei quem ela é. E é essa a questão. Não importa se o outro não sabe que foi você que pegou, você sabe que aquilo não é teu, e pronto. Não é meu, não é meu. Eu vou usar algo que não é meu. Tem uma história que eu vi muito legal, e é aqui do Brasil, que caiu um pix na conta de um senhor que ganhava um salário mínimo. E foi um pix milionário, que foi um erro de uma empresa multinacional e tal. E esse homem procurou a empresa e devolveu o dinheiro. E quando entrevistaram esse homem, falaram pra ele, mas, nossa, você não pensou em ficar com dinheiro, em gastar, em comprar alguma coisa? Ele falou, eu não consigo me imaginar gastando algo que não é meu. Usando algo que não veio do meu suor, não veio de mim. Eu não vejo. E é isso que você está falando. Não é questão do outro saber, é questão de você saber que não é seu. Não importa, eu sei que não é meu e pronto, né? Então é nesse sentido. Aí Moisés fala, olha, ainda que você não conheça essa pessoa, ainda que essa pessoa more muito longe, você vai fazer o quê? Você vai pegar o boi dela, vai pegar aquilo que você achou que ela perdeu, vai deixar guardado na tua casa até que ela apareça, ou você descubra quem é e devolva. Mas você vai deixar aquilo guardado em depósito, sabendo que aquilo não é teu. Você não vai guardar aquilo e usar como se fosse seu. Né? Pegar um celular e vai ficar usando como se fosse seu. Não, você vai guardar em depósito até que apareça o verdadeiro dono. Então no versículo 3, Moisés continua falando. Assim também você deve fazer com o jumento, e assim fará com as roupas. O mesmo farás com toda coisa que se perder do teu irmão. E tu achar, não pode furtar ela, não importa o que seja que ele perdeu. Pode ser uma presilha, uma piranha, pode ser um laço de cabelo, pode ser um brinco, pode ser o que for. É isso que Moisés está falando. Seja lá o que for que a pessoa perdeu, não é teu. Não é teu, então devolva. Se você não sabe quem é, guarde, uma hora vai aparecer, a pessoa vai manifestar interesse naquilo, mas deixa ela guardado, você sabe que não é seu. E é isso que Moisés está falando, seja o que for, não pegue. Porque assim, o jumento é um animal imundo, né? Então, o jumento eu posso pegar pra mim, é um animal imundo, né? E Moisés está falando, não importa o quão bobo seja a coisa, não importa o quão bobo pareça, não é pra pegar. Então, o versículo 4 continua. O jumento, que é de teu irmão, ou o boi, não verás caído no caminho, e a eles te furtarás. Sem falta o ajudarás a levantá-lo. A gente viu isso também em Êxodo 23. O que acontece? A pessoa tá andando na rua, olhou pro lado, o outro tá precisando de ajuda.
Nessa época, a locomoção deles era por meio, né, de animais. Então, o outro tava andando ali um boi, levando o boi dele, né, tal, pra levar mantimentos, alguma coisa assim pra viagem. E o boi dele caiu, com aquele peso, né, de mantimento e tal, de viagem. E o boi dele caiu, e o homem sozinho tentando levantar o boi, não consegue. E você tá passando e tá vendo aquilo. Não se faça de bobo. Não finge que você não tá vendo. É isso que Moisés tá falando. Não passa por lá e finge que você não viu nada e foi embora. Não se faz de bobo, né? E não vai ajudar o outro. Não, vai lá. Vai lá, ofereça ajuda, pergunta se ele tá bem, né? Ajuda ele a se levantar do chão porque ele caiu. É isso, ofereça ajuda. Não passa do lado e vai pra outra calçada, né? Tem gente que até muda de calçada, né? Ele tá na calçada e vê. Uma vez eu tava, gente, no Hospital das Clínicas, né? Eu passo lá, no Hospital das Clínicas aqui do Brasil. E eu tava lá no Hospital das Clínicas e tinha um senhor. Gente, eu tava com cilindro de oxigênio. Era na época que eu tava, eu fiquei 1 ano e pouco no cilindro de oxigênio por causa do pulmão. Eu tive uma piora séria da doença. E eu tava com o cilindro de oxigênio andando, eu e meu esposo, e um senhor começou com a mão assim no peito e desmaiou, caiu na rua. E todo mundo, gente, abria espaço e passava assim longe do senhor. E eu com oxigênio, e meu marido do lado, meu marido correu até o senhor. Eu fui com oxigênio indo até atrás do senhor. E a gente foi ajudar o senhor. E o pessoal desviando. E é isso, você tá vendo alguém precisando de ajuda do teu lado, a pessoa caiu, tá, se machucou, tá tendo um problema, tá tendo um ataque, alguma coisa, e que você não, você atravessa a rua pra não ajudar, né, é nesse sentido que ele tá falando, não, você vai parar e vai ajudar, pode ser teu inimigo, a gente viu em Êxodo 23, aqui o termo irmão, né, não é irmão só de, é da minha religião eu ajudo, não é da minha religião, que a pessoa, né, não, pode ser o maior de todos os pecadores segundo a tua consciência, né, porque pecado é pecado, mas segundo a tua consciência pode ser o maior de todos os pecadores, você vai lá e ajuda. A pessoa tá precisando de ajuda, você tem que ir lá e ajudar, né? Nesse sentido que Moisés tá falando aqui. Esse capítulo é bem chamativo mesmo, Moisés dá bastante chamada, né? Então, no versículo 5, Moisés continua falando. No versículo 5, Moisés fala: a mulher não deve usar roupa que é de homem, e o homem não deve usar roupa que é de mulher. Porque qualquer um que faz essas coisas é abominável a Deus. Aqui no versículo 5 em diante, a gente vai começar a ver que Deus vai falar sobre misturas. Então isso, assim, quando a gente vai tentar interpretar a Bíblia, a gente tem que ler o contexto de onde ela está colocada, né? Onde está colocado aquilo que está sendo falado. Então aqui no versículo 5 a gente tem que analisar dentro do contexto que está sendo escrito. E o contexto que está sendo escrito aqui no versículo 5 é de mistura de coisas. Então era um costume pagão misturar. A gente vai ler daqui a pouquinho. Os pagãos, por exemplo, eles misturavam animais de raças diferentes. Eles cruzavam animais de raças diferentes e nascia uma aberração ali, né? Uma mudança assim, genética de aberração. E eles faziam isso porque eles achavam, eles entendiam que os deuses deles se agradavam disso, dessas misturas. Então eles misturavam tecidos na hora de costurar roupa, sabe? Então isso era um ritual deles, fazer misturas. Eles entendiam que isso era algo que agradava aos deuses deles, né? No Meet, vocês estão me ouvindo, gente? Ah, tá ouvindo? Pensei que tinha caído da internet, amém. Então, eles tinham esse costume. E qual que é aqui a importância que Deus está querendo dizer? Eu criei todas as coisas. E tudo que eu criei da forma que eu queria ter criado. Então, tudo que eu criei, existe uma forma. E aquela é a forma. Porque eu criei daquele jeito. Então, se o cavalo é daquele jeito, não é pra vocês cruzarem ele com uma galinha. Porque eu criei o cavalo pra ser daquele jeito. Eu criei a galinha pra ser daquele jeito. Eu não criei uma espécie pra nascer dessa junção. Então era isso, é para crer no Criador e respeitar, né, a criação dele, respeitar aquilo que ele criou, né? Então, assim como você não deveria, trazendo pra um outro ponto aqui, assim como você não deveria furtar o que era do outro, por exemplo, o boi que foi perdido do outro, que a gente acabou de falar, você também não deveria furtar aquilo que não foi criado pra você. Era nesse sentido. A gente tá no mesmo contexto, tá? Por isso que eu tô falando, a gente tem que analisar o contexto inteiro. Se a gente tá vindo de um contexto onde Deus tá falando que não é pra pegar o que é do outro, agora a gente vai começar a ver falando de misturas. Ou seja, não é pra misturar coisas que foram criadas separadas. Deus criou cada um conforme o que ele queria. E cada um tem o que é seu. Então Deus deu algo pro homem, Deus deu algo pra mulher. O homem é diferente da mulher, os corpos são diferentes. E Deus criou desse jeito pra ser desse jeito e acabou. Então é essa a questão. Então, assim como você não deve roubar o que é do próximo, no mesmo sentido, você não deveria furtar o que era do outro gênero. Era nesse sentido que eu tava querendo dizer aqui, né? Então, da mesma forma, você não furtaria. Então, realmente, o homem não deveria se vestir de mulher e a mulher não deveria se vestir de homem. Entre os pagãos, pelo que eu andei estudando, era muito comum eles se vestirem dessa forma por conta dos deuses, por conta dos cultos deles, né? Porque os cultos pagãos, eles são fortíssimos, né? Em absurdos sexuais, né? Em práticas de orgias mesmo sexuais e também de misturas. Eu vi muito interessante ontem, acharam na arqueologia, né? Acharam um vaso de 700 anos antes de Cristo. E esse vaso, gente, tem desenhos de orgias, assim. Então são homens praticando sexo oral com cachorro. São homens com cachorro, mulher com cachorro, aí homem com a mulher, várias orgias, assim, é um vaso inteiro, assim, um monte de orgia, né? E com animais no meio, vários animais no meio. E era nesse sentido aqui que tá falando, né? Isso foi 700 anos antes de Cristo, isso foi uma obra achada. Acharam a arqueologia lá, cavando, achou esse vaso. Então, a gente consegue ter uma ideia mais ou menos. Então, era assim, né? Então, aqui, é isso que tá querendo dizer. O homem, ele não deve se vestir de mulher ao ponto de querer confundir. Né? Não é nesse sentido
E confiar na criação e respeitar a criação original, a criação feita por Deus, né? No mesmo sentido dos animais, não deve cruzar um cavalo com uma galinha. Então é nesse mesmo sentido, né? Então não deveria fazer isso, não pode fazer isso. Isso quer dizer, por exemplo, que eu não posso usar calça, né? Eu, por exemplo, às vezes eu uso blusa do meu marido. Essa blusa que eu tô aqui hoje é do meu marido, não é minha. Então eu não posso usar a blusa do meu marido porque é uma roupa de homem? Não é isso que tá querendo dizer aqui, né? Porque às vezes, gente, o crente vai ao extremo, né? Não entende direito o que está sendo falado, ele vai no extremo, e daqui a pouco a mulher não pode usar mais calça, o homem não pode usar bermuda, né? E não é isso que está querendo dizer aqui. A questão não é a roupa em si, mas é você querer parecer com o outro, você querer tomar algo que não é seu, algo que não foi designado pra você, nesse sentido, né, que tá querendo ser dito aqui. Então não tem problema você usar a blusa do seu marido, né, porque você só tá usando a blusa do seu marido, não é essa a questão. Mas você não pode querer parecer, né, um homem, é nesse sentido que aqui tá falando. Você não podia parecer um homem em si, né, não podia parecer uma mulher em si, o homem não podia parecer a mulher e a mulher não podia parecer um homem. E aqui diz no versículo 5, porque isso, essas coisas, são abomináveis a Deus. Agora, pra continuar essa parte que a gente tá lendo, eu vou ler a carta aos Romanos, tá? Eu vou ler a carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 28. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, né? Então a ira de Deus se revela desde o céu contra tudo que é ímpio, né? E contra a perversão dos homens que retêm a verdade, ao invés de praticar a verdade, ao invés de conhecer a verdade, a pessoa prefere praticar a injustiça. É isso que tá querendo dizer aqui. Então Deus se ira. Deus manifesta a ira dele, revela a ira dele desde os céus, quando ele vê alguém na terra que não quer conhecer a verdade, mas ele prefere praticar a injustiça a conhecer a verdade. Então aqui continua. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então aqui quer dizer, a verdade é que Deus se revela para todo mundo. Então não adianta você falar, mas ninguém me falou. Não, aí está querendo dizer aqui, Deus se revela para todo mundo. Então a verdade é acessível para eles de alguma forma. Mas eles preferem a injustiça. Eles preferem não ouvir a verdade. Por exemplo, suponhamos uma tribo indígena, né? Uma tribo de índios. Existem lugares onde são os índios que não têm contato humano, assim, contato com civilização, né? Então, por exemplo, se aparece alguém lá, assim, com roupa, tudo, eles matam, eles flecham, né, e matam a pessoa. Porque eles não têm contato com civilização, então eles acham que é inimigo já mata, né? Então, esses índios nunca vão ouvir falar sobre Cristo. Como que vai fazer, então, né? É isso que tá falando aqui. Como que vai ser, então? A gente nunca vai conseguir chegar lá e falar sobre Cristo. A gente nunca vai conseguir chegar lá e pregar sobre a Bíblia. Já houveram pessoas que tentaram entrar e foram mortas, né? São índios totalmente rebeldes, assim, né? Eles não têm, mas não é maldade, é a cultura deles, né? E aí, como que vai ficar esse povo? E é isso que tá dizendo aqui em Romanos. A verdade é que Deus se revela para todo mundo. Até aquele que nunca ouviu falar de Cristo e vai morrer sem nunca ter ouvido falar de Cristo, Deus se revelou para ele de alguma forma. Por meio da natureza, por meio da família, por meio de algum milagre que aconteceu, Deus se revelou de alguma forma para ele. É isso que tá dizendo aqui. De alguma forma Deus se revela. É claro que essa pessoa não vai saber de Cristo, mas ela vai saber de Deus. É isso que tá falando, Deus vai se revelar de alguma forma. E ao se revelar de alguma forma, Deus dá a opção dessa pessoa de conhecer a verdade inteira através de uma pequena verdade que Deus mostrou. Deus deu uma pequena revelação sobre quem ele é, através da natureza, através de uma cura, através de um milagre, através de alguma coisa. Então, através daquilo, Deus deu a possibilidade daquela pessoa conhecer a verdade completa. Mas essa pessoa decidiu não conhecer a verdade. Essa pessoa decidiu praticar a injustiça. É isso que está dizendo aqui em Romanos. Então, sobre essas pessoas, Deus se ira ainda mais. Porque Deus se manifestou na vida dela. Deus praticou uma cura, Deus praticou um milagre, Deus fez alguma coisa, Deus se mostrou para aquela pessoa, houve uma revelação. Mas essa pessoa, na hora, ela deve ficar entusiasmada, né? Nossa, que incrível, um milagre e tal. Mas depois se esqueceu e preferiu a injustiça, né? Nesse sentido. Então a ira de Deus se revela de uma forma completa. Então aqui continua falando em Romanos. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, Deus se revela. Até para aquele que nunca ouviu falar sobre a Bíblia, Deus se revela como? Por meio da sua criação. Então até aquele que nunca recebeu uma pessoa lá evangelizando ele teve a revelação de Deus, através da criação. Ou pela natureza, ou pela família dele, ou uma cura, alguma coisa aconteceu ali. E ele teve a revelação de Deus ali na vida dele. E é isso que está dizendo. Então aqui continua. Tais homens, né? Porque esses homens que receberam a revelação de Deus, que experimentaram o poder de Deus, que viram a revelação de Deus na criação de alguma forma, mas mesmo assim, tendo o caminho da verdade, eles escolheram a injustiça. Esses homens são indesculpáveis para Deus. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, eles não glorificaram a Deus como o seu Deus. Nem deram graças a Deus. Pelo contrário, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios.
Então, ao invés de glorificar a Deus, agradecer a Deus, eles começaram a falar, ah, é coincidência. Ah, é sorte. Ah, foi o chá que eu tomei. Então eles começaram a falar outras coisas, né? E eles começaram a seguir as próprias lógicas, né? Porque Deus não tem lógica. As coisas de Deus não seguem a lógica humana, né? E esse é o barato de Deus, esse é o legal de Deus, né? O que não tem lógica é a especialidade de Deus, o impossível é a especialidade de Deus. E é isso a questão. Eles não, eles querem ver uma lógica pra tudo. Então eles começam a fundamentar tudo em raciocínios, em pensamentos lógicos, e começam a dar explicações lógicas pra aquilo que foi Deus que fez. Então aqui continua. E dessa forma, eles começam a escurecer o coração deles e se tornam insensatos. E assim, eles vão pensando que eles são sábios. Porque eles começam a dar explicações lógicas para as coisas que Deus fez. Então eles começam a falar, eu sou muito sábio, eu sou muito inteligente. Mas a verdade, dizem Romanos, é que eles se tornaram loucos. E eles mudaram o que era a glória de Deus incorruptível para uma semelhança de imagem de um homem que é totalmente corruptível. Então eles começam a criar ali, né, estátuas de homens, como nós, assim, né, e começam a dar a glória àquilo. Começam a dar lógica para aquilo e dar glória àquilo, né, eu orei e aconteceu, então é dela, né, e aquilo, a semelhança daquilo é totalmente corruptível, nós somos corruptíveis, mas Deus é incorruptível. E dá glória e graça a algo que é totalmente corruptível. Então aqui continua, bem como começa a criar deuses de aves, quadrúpedes e répteis, né, e é por causa disso, porque essas pessoas não dão a glória para Deus. E é porque essas pessoas não reconhecem a Deus, não glorificam a Deus. E é por causa disso que Deus deixou que essas pessoas se encontrassem em tamanha imundície. E praticassem coisas que a gente olha, a gente às vezes fala, nossa, como que ele consegue fazer isso, né? Mas não é nesse sentido. Foi por causa disso que Deus deixou. Eles se humilharem. Na verdade, é uma grande humilhação. Quando a gente olha ali, a gente fala, nossa, se humilhar desse jeito, né? E é isso que tá falando aqui. Foi por causa disso mesmo. Porque eles não deram a honra a Deus, a glória a Deus, a graça a Deus. Que Deus deixou que eles se envergonhassem dessa forma. Que eles fossem imundos dessa forma. Pelas concupiscências do seu próprio coração. Deus deixou que eles se levassem pelo próprio coração dele, pelas maldades do coração deles, pelas coisas ruins do coração dele. Para que então eles começassem a desonrar o próprio corpo. Praticando coisas abomináveis com o próprio corpo. Se humilhando, mas sem perceber que estavam se humilhando. E é por isso que Deus não deu entendimento a eles, para perceberem que aquilo, na verdade, só está humilhando eles. Não está exaltando eles, não está glorificando nada. Está humilhando. E eles se humilham pelo próprio corpo. E aqui continua. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles não aguentaram a doutrina de Deus e inventaram uma nova doutrina. Eles acharam muito pesado tudo que Deus dizia e criaram um Deus novo. Criaram um Deus diferente, né? Eu sempre costumo dizer, né? No Novo Testamento tem muita gente que acha que é um Deus novo, né? Parece que é um Deus no Antigo Testamento, aí o Deus no Antigo Testamento morreu e um Deus novo no Novo Testamento surgiu, né? Com Jesus, um Deus de amor. Ah, um Deus que ama tudo, que aceita tudo, né? Mas não, Deus continua o mesmo. O que Deus não suportava no Antigo Testamento, o que Deus abominava no Antigo Testamento, Deus continua abominando hoje. Deus continua detestando hoje. Por quê? Porque o caráter de Deus não muda. Porque Deus não é corruptível. Então, o que ele odiava no Antigo Testamento, ele continua odiando. Às vezes a gente se ilude e acha que Deus mudou. Deus mudou. É um novo Deus, né? Que aceita todo mundo como todo mundo é. Não. Deus continua abominando tudo que ele abominava antes. Ele não mudou. Não mudou. E é isso que está dizendo aqui. Aí, pra a pessoa ficar de bem com ela mesma, ela começa a criar doutrinas de coisas que não foram ditas por Deus, pra que seja tudo bem o que elas estão praticando. Sendo que não tem nada a ver com o que Deus falou. Então elas começam a criar mentiras pra dizer, não, tá certo, o Deus que eu conheço é um Deus que me aceita como eu sou. É isso. Então aqui continua, né? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então as pessoas começaram a adorar aquilo que Deus criou, ao invés de adorar quem criou aquilo. Aquele que criou, sim, é bendito eternamente. E foi por causa disso que Deus entregou essas pessoas a paixões infames, a paixões vergonhosas, a práticas vergonhosas. Foi por isso que Deus deixa essas pessoas fazerem essas coisas abomináveis. Porque a verdade é que agora até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas e elas estão tendo outro modo de relações íntimas, contrário à natureza delas. E aqui continua, em Romanos. Semelhante, os homens também começaram a fazer isso. E eles deixaram de ter contato natural com a mulher e eles começaram a se acender mutuamente em sensualidade uns com os outros, cometendo assim torpeza, né? Significa indecência, vergonha. Homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro, né? Então, diz isso em Romanos 8. Eu vou continuar lendo aqui, deixa eu ver qual o versículo certinho. É Romanos 8 não, é Romanos 1, 18 ao 28. Então agora eu vou continuar.
E aqui continua. E por então haverem desprezado o conhecimento de Deus. Deus queria se revelar para eles, mas eles não quiseram ouvir. E por causa disso, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, por causa disso mesmo, a mente deles é reprovável. Tudo que eles pensam é reprovável. Porque Deus deixou, eles que sigam a mente deles, eles que sigam o coração deles, eles que façam o que eles quiserem. E aqui continua. Então, dessa forma, eles praticam coisas inconvenientes. E tá tudo bem, porque a mente dele tá entregue aquilo, o coração dele tá entregue aquilo, então ele vai achar que aquilo tá certo, tá bom, e vai continuar fazendo aí nesse sentido, né? E aqui diz, e eles ficam, né, praticando coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, de toda malícia, de toda avareza e de toda maldade. São possuídos de inveja. Eles começam a ter inveja do que eles queriam ter e não têm, né? E começam a ter inveja de algo. E começam a praticar homicídio, começam a matar, começam a brigar. E começam a propagar todo o mal. Sendo difamadores, né? Então essas pessoas começam a falar mal uns dos outros, né? Fofoca também, né? Começam a mentir uns sobre os outros. E se tornam os aborrecidos de Deus. São insolentes, são soberbos, são presunçosos, são inventores de males. Eles inventam mal novo. Se bobear, até Satanás aprende com eles. Eles inventam maldade. E aqui continua. São desobedientes aos pais. São insensatos. São pérfidos. Eles já não têm mais a afeição natural que os tornava em semelhança a Deus. E eles não têm misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, eles sabem qual é a sentença para eles de Deus. Eles sabem que eles são passíveis da morte para Deus. Eles sabem disso. Eles sabem que os que praticam, né, são passíveis. Mas mesmo sabendo de tudo isso, eles não só praticam, como também eles aprovam os que também fazem. Eles ficam ajudando ali, né? Ficam colocando fogo também nos outros que querem fazer. Eles ficam incentivando, né, a se fazer mais. Então, não só eles fazem, mas como eles incentivam mais pessoas a fazer, dizem que tá certo, é desse jeito mesmo. E é isso é o que a Bíblia diz. E Deus mesmo disse, né? Que Deus entregou pra isso mesmo. E eles começam realmente a incentivar uns aos outros e falar que isso é o certo, né? Fazer isso é o certo e incentivar o outro a fazer, a cometer tal coisa, cometer tal homicídio, né? Matou alguém, vai lá, mata, sair aí, só vai acabar quando você matar, né? Então começam a incentivar um ao outro. Porque eles já ficaram cegos, né? E é nesse sentido. E no versículo 6, então, continua, né? Aí Deus vai continuar falando aqui. Deus agora, por meio de Moisés, né? Ele vai falar aqui sobre espécies, né? Ele estava falando já de espécies, agora ele vai falar sobre espécies para que não haja extinção de espécies, né? Para que o homem não coma desenfreadamente, daqui a pouco não vai ter mais espécies para comer, né? Vai comer todas as galinhas, daqui a pouco não tem mais galinha para comer, né? Então agora Moisés fala aqui, né? Um conselho segundo a lei, para que eles façam certinho, para que não acabe entrando em extinção os animais. Então o versículo 6 diz: se de caminho encontrares algum ninho de ave em alguma árvore, ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes, né? O que acontece? A pessoa tá andando, né? Tá no caminho dela ali andando, e ela encontra lá facinho um pássaro ali, né? E ela encontra a mãe, pássaro, e os filhotes, pássaros. E ela quer pegar tudo pra comer. Ela pode comer, né? Deus falou que podia comer, então ela quer pegar tudo pra comer tudo. E aí você tá dizendo aqui, não, você não vai pegar a mãe e os filhos pra comer todo mundo. Você pode pegar os filhotes e comer os filhotes. Mas a mãe você deixa viva. Pra que então, né, ela continue procriando, ela tenha mais filhotes e a raça não se extinga, né? Então não vai comer todos. Pode comer os filhotes, mas deixa a mãe viva. É isso que fala aqui no versículo 6 e 7. Diz assim: se de caminho, né, andando, encontrar algum ninho de ave em alguma árvore ou no chão, né, e tiver passarinhos lá, filhotes, né, ou ovos, e a mãe tiver sobre os filhotes dela ou sobre os ovos, você não deve pegar a mãe e os filhos, não. Você deve deixar a mãe ir embora e deve ficar somente com os filhotes. Filhotes você pode ficar e pode comer. Você está dizendo, ou criar até crescer e comer grande, pode. Mas a mãe deixa embora para fazer mais filhotes. Então aqui diz, para que te vá bem e prolongue os teus dias, né. Se você fizer isso, se você me obedecer, vai ficar tudo bem com você e você vai viver muito tempo. Aí então no versículo 8 continua: quando edificares uma casa, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair nela. Então, eles fizeram uma casa e tem a parte de cima, né, da casa. E as pessoas subiam ali na parte de cima, né, e podia ser que a pessoa desmaiasse, acontecesse alguma coisa, a pessoa caísse, né, e batesse a cabeça na pedra, alguma coisa e morresse. Então aqui a lei diz isso. Olha, quando você for construir uma casa, na parte de cima, constrói um parapeito para que ninguém caia, né? E ao cair de sobre a casa, né, aquele sangue vai ser levado para casa. Foi culpa da casa, aquela pessoa ter caído, porque não havia parapeito. Então aquela casa cujo sangue foi derramado por causa dela vai ser maldita. E quem tá dentro dela vai ser maldito também. Porque a casa é maldita, quem tá dentro dela é maldito também. Então é nesse sentido. Então pra que não seja imputado à casa a culpa pela morte de alguém ter caído, então faça o parapeito ali certinho. Aí se a pessoa cair, mas tá, o parapeito não é culpa da casa, né? Então no versículo 9 continua: não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. No versículo 9, 10, 11, a gente vai ver que
misturar. Eles gostavam de misturar tecidos, né? Havia mistura de tecidos, havia mistura de sementes, igual um terreno que era só uma semente de trigo, eles plantavam trigo e outra semente, né? E Deus tá falando que eles não façam isso, né? Primeiro que seria difícil para aquela vida que tá crescendo, né? Porque assim, eu tenho um jardim, eu sei como que é. Você tem que deixar as espécies separadas, porque às vezes uma espécie acaba se tornando mais forte que a outra e acaba pegando mais vitaminas, né? Então, por exemplo, dentro do que eu faço, né? Dentro do meu quintal, do meu jardinzinho, eu deixo as plantas separadas, porque, por exemplo, se eu colocar uma espécie junto com outra espécie e eu jogo água e eu alimento elas, coloco vitamina, às vezes uma espécie vai sugar mais a vitamina e a outra não vai ter vitamina, aí uma vai acabar morrendo, né? Porque uma vai se tornar mais forte e vai sugando. Então, pra evitar esse tipo de coisa, né? Misturar ali, né? E a mais fraca acaba ali sumindo, né? Então não faça isso. E também isso era um costume dos pagãos, né? De fazer porque eles entendiam que assim os deuses deles se agradavam mais, né? Então eles faziam isso também, era um costume deles, misturar as coisas, né? Então no versículo 10 continua: não lavrarás conjunta de boi e jumento. O que acontece? O boi, ele é um animal puro, né? O jumento, ele é um animal imundo, né? Esse é o primeiro aspecto de diferença entre os dois. Fora isso, o que acontece? Aqui tá falando sobre lavrar, né? Você não vai arar a terra com um boi e um jumento. O que acontece? Quando era trabalhada a terra, né? Como que era feito? Eles colocavam dois animais. Entre os dois animais, assim, em cima dos dois animais, ficava o jugo, né? E eles colocavam um equipamento ali que tinha um agulhão. E os animais iam andando no terreno inteiro, indo e voltando, andando no terreno inteiro. E eles iam abrindo buracos, né? No chão. Eles iam abrindo buracos enormes no chão e a pessoa passava depois e ia jogando a semente naqueles buracos que foram abertos no chão. E aqui tá sendo dito isso. Por quê? O que acontece? Se você pegar um boi e se você pegar um jumento, são animais diferentes. Então vai ser um tamanho diferente. Vai ser uma força diferente. Eles andam diferente. Um anda mais rápido, um anda mais devagar. Um vai precisar parar mais vezes, o outro não, não precisa descansar tanto. Então, o que acontece? Há um jugo desigual. Porque não são duas medidas ali iguais. São pesos diferentes, são forças diferentes, são animais diferentes. São potências diferentes, né? Então, não tem como você colocar o jugo nos dois. A terra não vai ser bem arada. Nunca. Não vai dar certo isso. Porque os dois não têm a mesma força, não têm o mesmo caminhar, não têm o mesmo tamanho, então não vai dar certo. Então é isso que ele está dizendo, você não deve trabalhar com os dois juntos, com um boi e um jumento, né? Deve ser com dois bois certinho, deve ser com dois animais iguais, para que o jugo seja igual, né? Então você deve fazer dessa forma. Então aqui, né, no versículo 11 continua: não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. Era um costume dos pagãos também, eles costuravam, né, pelo que eu estudei, né, eles costuravam tecidos diferentes juntos, né, e era uma espécie de superstição para eles, né, aquilo trazia uma espécie de proteção, era uma coisa assim. E aqui o intuito de Deus, né, era que eles se diferenciassem. Eles não podiam fazer igual os outros povos faziam, porque eles eram diferentes. Então eles deviam ser diferentes nas atitudes, não podiam ser iguais. Então era nesse sentido, né, que diz aqui no versículo 11, eles deviam ser pessoas diferentes, não deviam fazer da mesma forma que eles fazem. Em Levítico 19, a gente viu sobre isso. Eu vou ler rapidinho só esse versículo que fala sobre isso, que os pagãos eles faziam isso. Diz assim: vocês devem guardar os meus estatutos, né, diz Deus. Não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Então eram coisas que eles faziam cruzar animais diferentes, né. No teu campo não semearás sementes de espécies diferentes, né. Era um costume também pagão. Eles colocavam sementes ali diferentes, várias sementes ali diferentes no terreno, né? Porque eles entendiam que aquilo agradava ao Deus deles. E aqui diz: e nem usarás roupas de dois estofos misturados, né? Então também, essa questão da roupa aí misturada, o tecido, é uma questão de superstição deles, né? Então não, era pra evitar esse tipo de coisa dentro de Israel. Então aqui, né, a gente vê claramente que essas misturas, né, falavam claramente, né? A gente lembra que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento, né? Então, o Antigo Testamento traz uma mensagem que ela é revelada de uma forma mais clara no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a gente não tem a mensagem clara, né? Então, Deus não fala o que ele quer dizer no Antigo Testamento. Ele manda símbolos. Ele diz entre linhas o que ele quer dizer, né? Mas no Novo Testamento, ele fala logo o que ele quer falar. Então, o que apontava isso, né? Então, isso daqui apontava para o que a gente vê em 2 Coríntios 6, 14 e 16. Diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode ter entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão pode ter entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Que união pode haver entre o crente e o incrédulo? Que ligação que há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque a verdade é que nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele mesmo disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vos sereis, para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Peraí que eu vou beber água, gente. Aqui,
diz assim, né? Não toqueis em coisas impuras, né? E aqui é a carta, né, aos Coríntios, né? O que acontece, né? A gente lembra quando a gente estudou em Levítico, né? O que era a impureza, né? A impureza era a falta de santidade. Então, o que a impureza fazia? A impureza fazia a santidade embora. Então, você tinha que fazer todo o processo de sacrifício de novo, de purificação de novo, para que a santidade voltasse, você pudesse ter comunhão com Deus ali. Uma santidade superficial, né? Mas era uma santidade superficial ali. E é isso. Então, não toquem em coisas impuras, né? Então, evite esse tipo de coisa. Por quê? Para que não percam a santidade. Aí, no versículo 12, então, continua. A gente viu sobre o versículo 12 em Números 15, né? Que eu até dei o exemplo dos fariseus, que a gente vai ver mais pra frente. Que Cristo vai falar. Diz assim no versículo 12. Farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrires, né? O que acontece? Nos 4 mantos ali da roupa deles, eles deviam deixar ali franjas, né? Franjinhas ali. Alguns detalhes, né? E esses detalhes a gente já estudou em Números 15, seria para que eles não se esquecessem da lei de Deus inteira, né? A gente viu isso em Números 15. Em Mateus 23:5, a gente vai ver que mais pra frente, né? Os fariseus vão usar essas franjinhas aqui que fala aqui, eles vão usar franjinhas super longas, né? Então eram franjinhas normais, não é pra ser franjinha longa. Mas os fariseus, né, lá na frente, né, em Jesus Cristo, ali no tempo de Cristo, vão usar franjinhas enormes, pra todo mundo ver de longe que eles são cumpridores e guardadores da lei, entende? Então é nesse sentido, né? Por isso que Cristo vai falar, né? Eles andam com franjinhas enormes, mas não tem pingo de misericórdia, não, né? Então é nesse sentido, eles andam com franjinhas enormes mais pra frente, né? A gente falou sobre isso em Números 15, para que todo mundo veja que eles conhecem a lei inteira, que eles guardam a lei inteira, que eles cumprem a lei inteira, então fazem franjinhas enormes, né? Pra mostrar pros outros. Mas a verdade é que nada adianta daquilo, né? A gente vai ver isso mais pra frente, né? Quando a gente vai no Novo Testamento. Então no versículo 13 agora vai falar sobre mulheres, sobre casamento. A gente vai ver sobre estupro, o que acontecia, a gente vai ver sobre tudo isso agora. No versículo 13 diz assim, se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela, a aborrecer, a gente estudou na aula passada o que é aborrecer, né? Aborrecer é amar menos, né? Aborrecer não é que ele vai ficar maltratando ela, não é que ele começa a amar, não ama mais tanto ela, né? Então o que aconteceu aqui? O homem casou com a mulher, teve relações sexuais com ela, cumpriu o casamento com ela, mas parou de amar a mulher. E o que acontece? Ele já não ama mais a mulher, não quer mais continuar casado. Aí no versículo 14 ele inventa uma mentira sobre ela. Ele fala, eu não quero mais continuar casado, então eu vou inventar um negócio pra ela ter que morrer ou me livrar dela, né? Então no versículo 14 diz assim, aí esse homem quer se separar a qualquer custo dessa mulher, então ele começa a atribuir pra ela atos vergonhosos, né? Vergonhosos, e começa a divulgar uma fama ruim pra ela, né? E ele começa a dizer que essa mulher, quando ele casou com ela não era virgem. Então, no versículo 15 diz que o pai da moça, então, né, diante dessa denúncia, o pai e a mãe da moça, devem ir até o julgamento da cidade, que a gente lembra que era feito na porta da cidade, os anciãos juízes ficavam na porta, né, decidindo os casos. Eles teriam que ir lá até a porta da cidade com o comprovante ali da saída do sangue da mulher para provar que ela era virgem. Então eles iam lá até a porta da cidade com esse pano, né, pra provar que a filha deles era virgem pra que ela não morresse. Então no versículo 16 diz, então ele vai chegar, o pai da moça vai chegar até os anciãos ali, né, que estão ali na porta da cidade pra julgar. Então ele vai falar assim pros anciãos, olha, eu dei minha filha por mulher pra esse homem, mas ele agora não ama mais ela. Ele não ama mais ela, não gosta mais dela, e agora ele fica aí falando mal dela, fica envergonhando a minha filha, falando que ela não era virgem. Ele fica falando que ela não era virgem, mas ela era assim, olha aqui a prova da virgindade dela, né? Então o pai vai e entrega pro ancião ali a prova de que ela era virgem, né? O pano com sangue. Então, né? Aí vão estender a roupa diante dos anciãos na cidade, né? Então imagina a situação, né? Que coisa. A porta da cidade era muito cheia, né? Você fazia julgamentos na porta da cidade, mas também se faziam negócios na porta da cidade, né? Na porta da cidade era o centro. O centro comercial, né? Onde a gente falou hoje que é o centro da cidade, era a porta. A porta era o point comercial, né? Então, na porta se faziam negociações, julgamentos. A gente lembra que negociação foi feita na época lá de Abraão. A gente lembra que Abraão, na porta da cidade, começou a negociar Macpela ali, né? Então, na porta da cidade eram feitas negociações, né? E também os julgamentos. Então, lá no meio de todo mundo, aquele pai ia mostrar o pano ali, com sangue, pra dizer que a filha dele era virgem. Se ela não fosse virgem, ela ia morrer. E é isso que a gente vai ver agora. Então, ele vai estender ali, diante de todos os anciãos da cidade, né? Então, eles vendo que realmente ela era virgem, que esse homem estava mentindo, vão açoitar esse homem, mas não vão matar. Vão dar um açoite, mas pra ele continuar vivo. Não é um açoite pra morrer, é um açoite pra continuar vivo. E ela vai continuar casada ainda com esse homem. Horrível, né? Ela vai ter que continuar casada ainda. Era fogo, né? Mas ela ainda vai continuar casada. Aí no versículo 18 então diz, então vão pegar esse homem que mentiu sobre essa mulher, vão açoitar ele, mas não pra morte, né? Alguns estudiosos dizem, eu andei estudando, dizem que eram 40 açoites, né? Mais pra frente a gente vai ver, né? No Novo Testamento que vão mudar pra 39 açoites, né? Aí dizem, né? Os estudiosos dizem que mudaram pra 39, porque às vezes dava um a mais, né? Pra correr o risco de mudar 41, dar 39 e um a mais seria o 40, né? Então no versículo 19 diz, e o condenarão a 100 ciclos de prata. Então ele vai ser açoitado, mas não pra morte, e vai ter que pagar como indenização 100 ciclos de prata pro pai da mulher. A gente vai ver no final desse capítulo que o dote de uma virgem era 50 ciclos de prata. Então 50 ciclos de prata era o valor do dote da virgem que tinha que ser dado ao pai. Como
ele mentiu sobre isso, né, e ele já era esposo, tudo, ele ia ter que dar uma indenização do dobro do dote. Então ele dava 100 ciclos pro pai da virgem ali. Então aqui diz, porque na verdade ele divulgou uma fama pra ela, então ele teria que pagar pro pai, né, e ela ficará sem sua mulher, então ela teria que voltar e ficar com esse homem. E ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida, então ele não vai poder despedir ela vai ter que ficar com ele a vida inteira, né, e ele com ela, até que um dos dois morra, né, mas ia ficar assim, ele ia ter que voltar ali com ele. Então o versículo 20 continua, porém, se isto for verdade, se realmente, né, ela não tivesse mais virgem, se realmente for comprovado que ela não era virgem, né, não tiver a comprovação ali do sangue, né, aí então levarão essa mulher até a porta da casa do pai dela, né, e então todos os homens da cidade vão apedrejá-la até que ela morra, né, pois ela fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa do pai dela, assim eliminarás o mal do meio de ti, né. Então ela estava na casa do pai dela ainda sobre o governo do pai dela. A gente lembra que a mulher não tinha governo próprio antes de Cristo, né, ela não tinha domínio próprio, governo próprio, vontade própria, querer, ela não tinha nada, né, ela era governada pelo homem, primeiro governada pelo pai, depois de casada, governada pelo marido, né, e então ela era governada pelo pai, e sendo governada pelo pai, ela foi e se deitou com o homem, então ela deveria ser apedrejada. Aí no versículo 22 continua, se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem se deitou com a mulher e a mulher. Assim, peraí gente, eu deitou com a mulher, eu acho que eu li errado, deixa eu ler de novo, versículo 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, agora sim. Assim eliminarás o mal de Israel, né? Aqui é o quê? Dois adúlteros, né? É adultério. O homem foi e deitou com uma mulher que ela é casada. Então ela tá adulterando, ela foi e se deitou com outro homem, né? Então, mesmo ele não sendo casado, não importa. Porque o crime dele é ter se deitado com a mulher de um homem. O crime dele não é tanto com a mulher. O crime dele é com o homem, entende? O crime dele é com o marido dessa mulher. Então é passível de morte, mesmo se ele não for casado. Então é nesse sentido. Então ela deveria ser morta, apedrejada, e ele também. Os dois deveriam ser mortos porque são adúlteros, né? Então a gente viu isso também em Levítico 20:10, né? Que os dois deveriam morrer. Tanto o adúltero como a adúltera, os dois que foram pegos ali, né? Tanto o homem como a mulher, né? Se a mulher era casada, o outro também, que tá, mesmo se não fosse casado, ele também seria apedrejado. Mas pra frente a gente vai ver, né? Quando tem a adúltera lá, né? Que Cristo fala, só tá ela, né? O homem fugiu, né? Então só ela sobrou, o homem deu no pé ali, né? Que tava com ela. Mas era pra ele ter ido junto também. Então, a gente viu isso em Levítico 20:10, né? Que o adúltero e a adúltera devem morrer. Em 1 Coríntios 6, 9, 10, eu anotei algo que deve ter a ver com isso. Deixa eu ler. Ah, tem sim. Ó, diz assim. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim. Ou vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus. Não se enganem, porque a verdade é que nem os impuros vão herdar, né? Porque nem impuros, né? O que é impuro? A gente lembra, impuro é sem santidade. Então, sem santidade você não vai herdar o reino de Deus. Isso está dizendo aqui em 1 Coríntios. Os impuros não vão herdar o reino de Deus. Então, quem não tem santidade não vai herdar o reino de Deus. Os idólatras também não vão herdar o reino de Deus. Os adúlteros não vão herdar o reino de Deus. Os efeminados não vão herdar o reino de Deus. Os sodomitas não vão herdar o reino de Deus. Os ladrões, os avarentos, os bêbados não vão herdar o reino de Deus. Os maldizentes, né? Fica falando mal dos outros, fica falando mal da vida dos outros, fofoqueiros, né? Também não vão herdar o reino de Deus. Os roubadores também não herdarão o reino de Deus. Mas vocês foram assim. Aqui diz, né? Vocês eram assim, né? Mas vocês se lavaram. Mas vocês se santificaram. Mas vocês se justificaram. Em nome do Senhor Jesus. E no Espírito do nosso Deus. Então hoje vocês já não são mais assim, mas vocês também eram assim. Então em Apocalipse também diz, Apocalipse 21:8 diz assim. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, sem santidade, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que cabe a todos esses será dada no lago que arde com fogo e enxofre. A saber, a segunda morte. Ou seja, ali, no meio do lago de fogo, de enxofre, né? Lago que arde ali, né? Lago de fogo e enxofre, com Satanás e os demônios, né? Então, é ali que cabe, né? Ali que vai ser lançada todo condenado, né? Então, em Colossenses diz também, né? Capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é a vossa natureza terrena? É a prostituição, é a impureza, é a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, a idolatria. Porque por conta destas coisas é que a ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência, né? Então agora, voltando para o estudo do dia, né? Versículo 23 diz assim. Se houver moça virgem desposada. Então agora vai continuar falando dos casos de homem se deitar com mulher, mas vai falar de alguns casos de estupro também, a gente vai entender. Diz assim, versículo 23. Se houver uma moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, né? Então o que acontece aqui? É uma moça virgem, mas ela é uma moça virgem comprometida, né? Ela já tem um noivo. Ela vai se casar. Ou ela se casou, mas ainda não houve as núpcias, né? Mas ela tem alguém. Ela tem um compromisso com alguém. Essa é a questão, né? Então essa moça, ela é virgem ainda, mas ela tem um compromisso com alguém. E de repente um homem, né, a encontra com ela na cidade e deita com ela. Então o versículo 24 diz. Nesse caso, os
os dois serão trazidos à porta daquela cidade e serão apedrejados até que os dois morram. A moça vai ser apedrejada porque ela não gritou. E o homem vai ser apedrejado porque humilhou a mulher do seu próximo. E assim o mal vai ser eliminado do meio de Israel. O que acontece? Quando a mulher não gritava, era-lhe atribuído culpa. Então, se ela estava sendo estuprada, ela deveria gritar. Se ela não gritou, é porque ela consentiu. Era isso que era entendido. Então, ela era casada ou era prometida. Mas o homem veio para ter relações sexuais com ela, não gritou, não falou, não fez nada. Então, ela consentiu. Então, ela deve morrer também, né? Nesse sentido. Mas o certo, para ela não ter culpa, a culpa não cair sobre ela, ela deveria gritar. E gritando, né, alguém viria e ajudaria, já que era dentro da cidade. Era nesse sentido. E se ninguém ajudou, é porque ela não gritou. Era nesse sentido. Então, pelo jeito, seria muito fácil de alguém ajudá-la se ela tivesse gritado, né? Então, no versículo 25, continua. Porém, se algum homem no campo achar, né, encontrar uma moça comprometida também, né, ela já tem ali um compromisso, e a forçar, né, aqui a gente já viu uma palavra diferente, né, no anterior não era forçar, né, então no anterior era se deitar com ela, mas o que ia definir se ele forçou ou não era o grito dela. Se ela gritou, era forçado, se ela não gritou, não era forçado. Aqui não, aqui como é no campo, a chance dela ser ouvida era mínima, então ela foi forçada, porque era no campo, né, então é isso que diz aqui. Porém, se um homem for no campo e encontrar a mulher lá no campo, né, e ela for comprometida, e ele forçar essa mulher a se deitar com ele, então só o homem vai morrer, né? A mulher não. Por quê? No versículo 26 fala, a moça não farás nada, você não deve matar essa moça, porque ela não tem culpa de morte, ela não tem culpa ao ponto dela ser morta, né? Ela não tem culpa do que aconteceu ao ponto dela merecer a morte. Porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Então, ela, assim como um homem que mata o outro e derrama sangue inocente, né? E o outro não tem culpa, é um sangue inocente, assim é o caso dela. É como se fosse alguém que se levantou e, né? Então ela é inocente. Então, no versículo 27 continua. Pois a achou no campo. A moça desposada gritou. Então, aqui presume que ela gritou. Então, ela estava no campo, ela gritou, mas não tinha quem a acudisse. Era um campo, ninguém ouvia, né? Então, ela não será morta, né? Então, não havia quem a livrasse. Aí, no versículo 28 continua. Se um homem achar moça virgem que não está desposada e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, aqui é a questão. No versículo 28 e 29, tem pessoas que usam esse versículo 28 e 29 para dizer, né, que Deus é muito cruel, né? Que Deus é muito ruim. Porque as pessoas ficam falando, aqui é o caso de estupro. Né, o caso de estupro, o homem foi e se deitou com a mulher virgem e aí ela tem que casar com o estuprador dela, né? Mas a gente vai ver agora, eu vou ler aqui o termo em hebraico, a gente vai ver que não é nesse sentido que tá falando aqui, não é no estupro. Tá falando em deitar consentido, como foi com Diná e Siquém quando a gente estudou, né? Ela queria se deitar com Siquém, então aqui é a mesma coisa. Mas assim, é no sentido de um homem que usou da lábia, né? Que nem Siquém fez com Diná, né? Da forma que fala, ele fez de uma forma tão irresistível que ela não conseguiu resistir e cedeu, né? Então aqui é no mesmo sentido. Então esse homem vai usar de destreza, vai usar de habilidade pra conseguir se deitar com a mulher. Mas não é forçado. Ela vai querer deitar com ele, né? Mas ela era virgem, mas ela não era comprometida. Então ele vai ter que se casar com ela. Então no versículo 28 diz isso. Se um homem achar, né? Esse achar que tá falando aqui é achar, em hebraico, é o achar que vem de matsa. Gente, eu não sei se eu tô falando certo hebraico, eu não sei falar hebraico. Mas eu puxei na Bíblia, né, em hebraico, e vem dessa origem, de matsa, que significa encontrar. Então esse homem foi e encontrou a moça virgem. Aí essa moça virgem não estava prometida a ninguém. Então ela não estava desposada, não estava prometida a ninguém. E vem aqui escrito, e a pegar. Esse pegar é uma nova palavra, não é a mesma palavra que estava nos anteriores, é uma palavra nova que surge, que significa tafas. Eu não sei como se fala em hebraico, gente, mas é assim, tafas. Acho que é tafas ou tapas, é T-A-P-H-A-S. Significa seduzir, usar de destreza, descer lábia, sabe? Então, é uma pessoa muito ligeirinha, né? O homem irresistível, né? O homem que vem com sedução e tal. Então, ele usa disso, né? Ele usa de toda a sensualidade ali. E acabar se deitando com ela. Aí ele convenceu ela e eles se deitaram. E eles foram pegos. Né? Até porque, se eles fossem pegos, gente, se fosse um estupro, ela estaria gritando. Mas a impressão que me dá, o versículo 28 e 29, não é que essa mulher tá gritando. A impressão que me dá é que essa mulher tá gostando. Então, parece que é algo consensual. Os dois estão ali realmente querendo aquilo, né? Então, no versículo 29 diz, então, o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, que é o valor do dote, era o valor do dote da mulher virgem. E uma vez que ele já a humilhou, ele deveria se casar com ela. Então ela seria dada a ele por mulher e ele não poderia jamais mandá-la embora. Ele não poderia jamais reclamar porque ela não era mais virgem. Ele teria que casar com ela daquela forma porque ele que foi convenceu ela aquilo, né? Então é no mesmo sentido de Diná aqui, né? Diná e Siquém que a gente estudou, né? Que realmente ele convenceu, foi uma lábia ali, que ela não resistiu e se deitou com ele e acabou que os dois até se casaram, né? Mas depois aconteceu lá o genocídio. Mas é nesse mesmo sentido, não é estupro, né? Porque tem muita gente, eu já vi, até comentários na internet, né? Como pode um Deus que manda a mulher se casar com o estuprador dela, obriga, não é isso que tá falando aqui, não. Aqui diz claramente, eles foram apanhados. A impressão que dá é que eles tiveram uma relação sexual e estão ainda ali aos beijos, carinho, né? E foram apanhados, foram pegos em flagrante. Essa é a impressão que eu tenho quando eu leio, né? Então não é assim que foram apanhados e ela ali tentando lutar, se debatendo, não é isso, né? Então não é estupro, é consensual. Então ele teria que casar com ela mesmo. Aqui tem uma observação interessante que a gente estudou em Êxodo 22. Êxodo 22, 16 ao 17. Apresentou pra gente esse caso de um homem que foi e seduziu a mulher e ela foi e se deitou com ele. Aí, como ela se deitou com ele teria que casar com ela. Porém, o pai dela pode recusar. Ele pode rejeitar e não aceitar.
homem como marido, né? Então disse isso em Êxodo 22, 16 e 17, que a gente já estudou. Diz assim: se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará o seu dote. É esse caso que a gente está estudando. E a tomará por mulher. É o caso desse homem aqui, que a gente viu no versículo 28 e 29. Mas, se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Então, o pai pode recusar entregar a filha dele, mas mesmo se o pai recusar, ele tem que pagar o dote. Mesmo se ele não vai ficar com a menina. Ele já desvirginou ela, né? Então ele tem que pagar o dote mesmo se ele não for ficar com ela. O dote tem que ser pago de qualquer jeito. Então, no versículo 30, finaliza a aula de hoje, e diz assim: nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito de seu pai, né? A gente viu isso em Levítico 18, né? Então, é muito claro, né? Honrar pai e mãe, né? Você não vai subir a cama do seu pai com a mulher do seu pai, né? Então, é nesse sentido. A gente viu a aula passada também, né? Que Rubem perdeu o direito da primogenitura por causa disso, né? Ele desonrou a cama do pai dele, porque ele se deitou com Bila ali, né? Ele se deitou com a concubina do pai dele. Então, não pode, né? Isso por lei era algo que não era permitido, né? Então, se agora, naquela época que Rubem fez, não existia essa lei ainda. Então, se, por exemplo, fizer isso agora, depois dessa lei, vai estar pisando em um ponto da lei. Qualquer ponto da lei que se pisa, a gente vai ver mais pra frente, que traz maldição, né? Isso que vai ser falado mais pra frente no Novo Testamento, a gente vai ver. Então, qualquer ponto da lei que você pise, traz maldição e aponta o pecado, né? Então, por isso que mais pra frente fala, a lei, na verdade, veio pra revelar o pecado, né? A lei não veio pra salvar, a lei só veio pra apontar o que era pecado. Mas o pecado acabou aumentando, acabou abundando, né? Acabou aumentando porque antes as pessoas não sabiam que era pecado. Agora, com o apontamento da lei, então o pecado começou a ser apontado e começou a crescer, né? Então, é nesse sentido. Então, na época de Rubem, não era posto em lei, né? Mas já não era certo, é claro. Mas não era algo que trazia maldição de lei, né? Mas agora não. Agora há uma celebração de uma aliança de lei. Então, qualquer quebra de qualquer ponto dessa aliança da lei trazia maldição. Então, se agora alguém se deitasse com a mulher do pai, aí ele teria descumprido um ponto da lei. E descumprir um ponto da lei é descumprir toda a lei. Então, eles seriam amaldiçoados. Essa pessoa seria amaldiçoada, tá bom? Então, a gente vai finalizar aqui hoje a aula, gente. Amém. Glória a Deus, né?